Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência. Na nossa aula passada, nós começamos a falar sobre os elementos do ato administrativo, especificamente o elemento motivo, motivação, móvel e teoria dos motivos determinantes. Vimos os efeitos típicos e começamos a falar dos efeitos atípicos do ato administrativo. Nos efeitos atípicos, falei dos efeitos atípicos reflexos e vamos falar agora do que está faltando, que são os efeitos atípicos prodrômicos. Ora, quando falamos em efeito atípico prodrômico, você tem que lembrar que essa expressão dromos significa caminhar para frente. Local onde os carros caminham para frente, autódromo. Local onde bicicletas caminham para frente, velódromo. Cavalos caminham para frente, hipódromo. Então, dromo significa caminhar para frente. Há determinados atos administrativos que, para que eles possam gerar todos os seus efeitos para os quais eles foram criados, há necessidade de que um outro órgão pratique um segundo ato administrativo. Atos administrativos que estão sujeitos a visto, homologação, aprovação ou ratificação. Então, sempre que a lei ou a Constituição exigir que um ato administrativo, para gerar todos os efeitos para os quais ele foi gerado, foi criado, e aí caminhe livremente para frente, sem nenhum tipo de obstáculo, eu tenho que ter um segundo ato sendo praticado para homologar, para aprovar, para ratificar, para vistar aquele ato, a doutrina vai dizer que isso seria, professor Celso Antônio Madeira de Mello, que seria um efeito prodrômico do ato administrativo. Então joga na tela, por favor. Se eu pensar, por exemplo, na aprovação, melhor dizendo, na nomeação, tenho aqui a nomeação de um ministro de Estado, nomeação, melhor dizendo, do ministro do STF, de um ministro do STF. Se eu pensar que o ministro do STF, voltando aqui para o slide, eu tenho aqui um primeiro ato administrativo, um primeiro ato na sua tela administrativo, que é a nomeação de um ministro do STF, ou então do Procurador-Geral da República. Ora, sabemos que essa primeira manifestação de vontade, quem nomeia ministro do STF, quem nomeia o PGR, é o presidente da República. Então, o primeiro ato é a nomeação. Só que a gente sabe que este ato só vai gerar efeitos, só vai gerar todos os efeitos quando aqui num segundo momento ele for aprovado pelo Senado Federal. Então, é um segundo ato que é a aprovação por parte do Senado Federal desta nomeação, para que aí sim o ato possa gerar todos os seus efeitos para os quais ele foi criado. Então volta para mim. Num primeiro momento, quando o presidente da República nomeia o presidente do Banco Central, nomeia o presidente do STF, o ministro do STF, melhor dizendo, o Procurador-Geral da República, a Constituição, no artigo 52, inciso 3º, a linha A, B, C, D, E e F, diz que determinadas nomeações de determinados agentes públicos têm que ser aprovada pelo Senado Federal. Então, esse ato administrativo aqui, ele fica sujeito a um efeito prodrômico. Para que ele possa gerar todos os efeitos para os quais ele foi criado, há necessidade da manifestação de um segundo órgão ou agente. Enquanto isso não ocorrer, nesse espaço aqui, os efeitos dele ficam sobrestados, esperando que um segundo órgão, o Senado Federal, possa aprovar a manifestação de vontade oriunda de um primeiro órgão ou agente público. Então, aqueles atos administrativos que estejam sujeitos à aprovação, a visto, à homologação, à ratificação, a doutrina vai dizer que eles vão gerar um efeito prodrômico, em que pese esse ato nascer juridicamente com a nomeação, ele só se aperfeiçoa com a aprovação. Enquanto não surgir a segunda manifestação de vontade confirmando a primeira, que alguns autores vão chamar isso de ato administrativo composto, ato administrativo complexo. Então esse efeito prodrômico, segundo Maria Silva de Pietro, ocorreria nos atos administrativos complexos, que é esse exemplo que ela traz de nomeação mais aprovação pelo Senado Federal do Procurador-Geral da República. Ela chama de ato administrativo complexo. Já o professor Eli chamava isso de ato administrativo composto. Pouco importando agora, nesse momento, essa divergência, se é composto ou complexo. O que importa é, sempre que eu tiver um ato administrativo em que haja necessidade de um segundo órgão manifestar vontade, aprovando, homologando, vistando, ratificando, para que só então o ato possa gerar todos os efeitos para os quais ele foi criado,
O Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer que isso é um efeito prodrômico do ato administrativo. Então, o efeito prodrômico do ato administrativo ocorreria nos atos administrativos complexos ou compostos, a depender da classificação doutrinária, se é o Eli ou se Maria Silva de Pietro, nessa classificação de ato complexo ou ato composto, que, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, há divergência doutrinária sobre este tema. Então, senhores, do momento da nomeação até a aprovação, ele não está apto a gerar todos os efeitos. Tem que acontecer alguma coisa antes, pré-drômica, antes dele estar livre para gerar todos os efeitos para os quais ele foi criado, que é a nomeação do Procurador-Geral da República, Presidente do Banco Central, Presidente do STF, os cargos que estão descritos no artigo 52, inciso 3º, alíneas A a F da Constituição Federal. Tranquilo? Então esses seriam os efeitos prodrômicos do ato administrativo. Falei no final do bloco passado, né? Isso já foi questão de prova que caiu em concurso para delegado. Então na tela, Banca CESP, delegado do Rio Grande do Norte. A respeito dos atos administrativos, assinale a opção correta. Olha a letra E. Os efeitos atípicos, nós sabemos que efeitos atípicos podem ser reflexos, final da aula passada, e efeitos atípicos prodrômicos. Qual foi o exemplo que eu citei de ato administrativo com efeito atípico reflexo? Desapropriação, final da aula passada, desapropriação da casa. E o prodrômico pode ocorrer nos atos compostos ou nos atos complexos. Então o ato ele nasce, ele não está apto ainda para gerar todos os efeitos. Posteriormente, há um segundo ato a ser praticado, para que aquele ato, então, posteriormente, possa gerar todos os efeitos para os quais ele foi criado. Ele está sujeito a um efeito prodrômico. Olha a letra E. Os efeitos atípicos do ato administrativo subdividem-se em prodrômicos e reflexos. Até aí está certo. Celso Antônio Bandeira de Mello. Os primeiros existem enquanto perdura a situação de pendência do ato. Ora, senhores, volta para mim. O que é perdurar a situação de pendência do ato? Enquanto não houver, vou voltar aqui no slide anterior, enquanto não houver a manifestação do segundo órgão ou agente para aprovar, para homologar, para vistar, para ratificar a primeira manifestação de vontade, perdura uma relação, perdura uma condição de pendência, para que só depois ele possa gerar todos os efeitos para os quais ele foi criado. Isso é chamado de efeito prodrômico do ato administrativo, dromos. A partir do momento em que o segundo ato é praticado, ele pode caminhar para frente livremente, gerando todos os efeitos para os quais ele foi criado. Então tem que acontecer algo antes, pré-drômico, que é a aprovação, a homologação, o visto, a ratificação, para que ele então esteja livre, desembaraçado, para gerar todos os efeitos para os quais ele foi criado. Celso Antônio Bandeira de Mello chamou isso de efeito prodrômico do ato administrativo. Então, imagine que numa questão de prova discursiva, ou oral, se isso cai numa prova e você nunca ouviu falar disso, você não começa nem a responder se você não leu o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello. E como eu venho dizendo aqui nas aulas, não adianta, não tem como você ler todos os livros, você escolhe um livro de cabeceira. E nesse livro de cabeceira você vai, obviamente, construir sua base. Então nosso papel aqui é justamente trazer as posições divergentes onde houver posições divergentes para que você possa construir um material para que você possa atingir seus objetivos. Tranquilo? Dúvidas? Então, e aí para finalizar, por que isso aqui seria um efeito atípico? Poderia perguntar ao examinador. Ora, senhores, qual é o ato que eu estou examinando aqui? É a nomeação. Qual é o efeito típico de uma nomeação? Joga na tela. O efeito típico de uma nomeação, aqui está o cargo, né? Aqui está o agente público. Quando alguém é nomeado, esse cargo vai ser provido, preenchido, ocupado. Então, nomeação é forma de provimento de cargo público. Ora, se eu for lá na Lei 8.112/90, Estatuto do Servidor Público Civil da União, lê o artigo 8º, são formas de provimento: nomeação, aproveitamento, promoção, readaptação, recondução, reversão, reintegração. 7 formas de provimento. André, eu preciso saber disso agora? Não, numa aula própria de agentes públicos, servidores públicos, eu vou falar sobre isso. Por hora não precisa. O que você tem que saber aqui é o seguinte: as formas de provimento de cargo público têm um efeito típico. O cargo é um lugar na administração pública com nome próprio, remuneração própria e funções definidas em lei, e esse lugar vai ser ocupado, vai ser preenchido, vai ser provido por um agente público, através de formas de provimento, e a nomeação é uma delas, forma de provimento originário. Então o efeito típico de uma nomeação é preencher o lugar, é ocupar esse lugar.
O efeito típico da nomeação não é manifestar, não é provocar o Senado para se manifestar acerca da primeira manifestação de vontade. Isso não é um efeito típico, mas isso ocorre. Quando diz a Constituição, no artigo 52, inciso 3º, a linha A, F, que quando houver a nomeação para aqueles cargos, o Senado vai ter que se manifestar, o ato administrativo nomeação não tem o condão de gerar o efeito manifestação do Senado. Se isso ocorre, isso é um efeito sim, mas não é um efeito típico. Isso é um efeito atípico, porque o efeito típico é o provimento do cargo. Então, se o examinador perguntar assim, por que isso seria um efeito atípico? Porque efeito atípico, o efeito típico aqui é justamente o provimento, e não provocar o Senado, mas em alguns casos em que a Constituição exigiu, que casos? O do 52, inciso 3º, a linha AF, a nomeação para aqueles cargos gera a necessidade de uma segunda manifestação de vontade, Senado Federal tendo que aprovar efeito prodrômico. Enquanto não aprovar, fica essa condição de suspensão aqui, ó. Ele não está apto a gerar todos os efeitos só depois da aprovação. Então, visto isso, olha o slide. Efeitos atípicos, letra E, dos atos administrativos, subdividem-se em prodrômicos e reflexos. Ok. Os primeiros existem, os prodrômicos, enquanto perdura a situação de pendência do ato. Perfeito. E os segundos atingem terceiros não objetivados pelo ato. Quem são os terceiros não objetivados pelo ato no exemplo da aula passada? O proprietário da casa. A desapropriação tem o condão de transferir a propriedade de João para o município e não de resilir o contrato entre João e Pedro. Mas resiliu? Resiliu. Extinguiu? Extinguiu. Isso é um efeito atípico. Só que é um efeito atípico reflexo. Porque o que a prefeitura visava, o que o município visava, era transferir a propriedade por meio da desapropriação. Só que isso gerou a resolução do contrato de locação entre João e Pedro, sendo um efeito atípico reflexo do ato administrativo. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E da prova de delegado do Rio Grande do Norte. Então, senhores, note, por isso que eu sempre falo, tem de estudar de forma profunda para os concursos. Para onde você for, exame de ordem, concurso público, advogar, seja lá o que você for fazer, no mundo jurídico, você tem que estudar de forma profunda. Porque cada vez mais as questões são mais difíceis na advocacia, no concurso público, em mestrado, doutorado, se você for se embrenhar por esse caminho. Então, seja lá onde for, o estudo ele nunca é demais, senhores. O que não pode é você saber o que todo mundo sabe, porque aí você vai chegar ao local que todo mundo chega, a lugar nenhum. Porque a maioria das pessoas não estuda, não quer nada com um compromisso consigo mesmo para melhorar de vida, para dar uma condição melhor para sua família e para cumprir os objetivos da sua carreira profissional. Infelizmente, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas com outras coisas, né? E o estudo fica sempre em segundo plano. Tranquilo? Dúvidas? Então, com isso, a gente voltando para cá, né? Eu estava falando na aula anterior, dando continuidade. Motivo não se confunde com motivação. E quando eu falei do motivo, o que é o motivo do ato administrativo? Voltando para esse ponto, limpar e apagar a tela. Motivo, aula passada, são as razões, ora de fato, ora de direito, que justificam a prática de um ato administrativo. Todo ato administrativo tem motivo? Tem. Motivo é um elemento de existência do ato. Se não tem motivo, ele é um ato imperfeito. Lembra da aula passada? Planos de análise do ato administrativo, perfeição, validade e eficácia. Já falamos isso. Então, vimos que eu posso até ter um ato sem motivo, mas ele vai ser um ato imperfeito, porque ele não cumpriu todas as etapas do seu ciclo de formação. Essa é a única possibilidade. Agora, motivo é diferente de motivação. O que é motivação? Joga na tela, por favor. Olha a palavra motivação. A palavra motivação, ela é derivada motivo mais ação, de uma união de duas palavras. Quando eu uno motivo mais ação, eu formo uma palavra só, que é a palavra motivação. Mostrando aos senhores, e alguns alunos às vezes me perguntam, mas professor, eu não consigo entender a diferença entre motivo e motivação. Você vai entender agora. Motivo é um elemento de constituição do ato administrativo. Motivo é um dos elementos, é o elemento causal do ato administrativo. Sem motivo não tem ato administrativo perfeito. O ato ainda é perfeito porque ele não cumpriu todas as etapas do ciclo de formação. Então o motivo ele faz parte, ele é um elemento de formação do ato, assim como é a competência, a forma, a finalidade e o objeto, juntamente com o motivo, requisitos ou elementos de formação do ato administrativo. Agora, a motivação não. Motivação, ela vem da união de duas palavras, motivo mais ação. Então a motivação, como a própria palavra nos indica,
é a ação de motivar. O que significa, candidato, a ação, aluno, a ação de motivar? A ação de motivar significa um comportamento, senhores, por parte do agente público. O agente público ele tem um comportamento. Que comportamento é esse? Ele vai ter que exteriorizar as razões que o levaram a praticar aquele ato administrativo. Então, por exemplo, se um servidor policial, civil, atravessa uma petição dirigindo a mim, delegado de polícia titular de uma delegacia de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, para que eu possa conceder a ele férias no mês de dezembro, para que eu possa autorizá-lo a gozar férias no mês de dezembro, eu posso indeferir ou posso deferir o pleito dele, o requerimento administrativo dele. E quando eu indefiro ou defiro o pedido dele, eu estou praticando um ato administrativo. Aí a pergunta é, eu tenho o dever de, quando deferir ou indeferir, exteriorizar as razões que me levaram a deferir ou as razões que me levaram a indeferir? Então, quando eu indefiro e digo assim, indefiro considerando que no mês de dezembro já existem 2 servidores deste órgão que gozarão férias, considerando que naquele setor só existem 3 servidores, considerando o princípio da continuidade de serviço público que não pode ser abalado ou violado, indefiro o pedido. Então, o que eu fiz? Eu não somente pratiquei um ato administrativo, que foi o indeferimento do pedido dele, mas eu exteriorizei, eu me comportei de uma maneira. Que maneira? Eu pratiquei uma ação, eu exteriorizei as razões que me levaram a indeferir. Então, este ato por mim praticado, que foi o indeferimento, além de ter um motivo, porque todo ato tem motivo, se ele é um ato perfeito, ele também tem motivação. Porque eu exteriorizei, eu me comportei, eu pratiquei uma ação. Qual foi a ação que eu pratiquei? Eu exteriorizei as razões que me levaram a praticar aquele ato. Que ato? O indeferimento. Porque eu também poderia ter despachado o pleito dele, o pedido dele, assim, indefiro, ponto. Se eu praticasse esse ato, indefiro, ponto, esse ato teria um motivo, mas não teria motivação. Porque eu não os teria praticado, eu não pratiquei a ação de dizer quais foram as razões que me levaram àquele indeferimento. Quando eu lavro um auto de prisão em flagrante, por exemplo, eu tenho que fazer a decisão de flagrante. Só para você entender, o auto de prisão em flagrante não é um ato administrativo isolado. O auto de prisão em flagrante, tecnicamente falando, ele é um procedimento administrativo, marcado por um conjunto de atos que inclusive uma forma de instauração de inquérito policial por cognição coercitiva. Quando você estuda processo penal, você aprende isso. Uma das formas de instauração de inquérito policial é por auto de prisão em flagrante, cognição coercitiva ou de ofício pela autoridade policial. Então, quando eu prendo alguém em flagrante delito, isso é uma das formas lá no processo penal de instauração de inquérito policial. E o inquérito policial é um procedimento administrativo. Mas só que nesse procedimento eu posso praticar vários atos administrativos visando a prática de um ato final, que é o relatório final da autoridade policial, cujo destinatário é o titular da ação penal, o Ministério Público. Então, quando eu vou praticar um ato administrativo dentro do procedimento, eu tenho que motivar. Se eu lavro um auto de prisão em flagrante, eu tenho que dizer quais são as razões que me levaram a cercear a liberdade daquele camarada, daquele pretenso autor do fato. E aí, lá na minha decisão de flagrante, eu vou colocar, considerando que João das Couves foi encontrado em local de tráfico de drogas, considerando que ele portava vários papelotes indolados para o comércio, considerando que ele portava também uma pistola com numeração raspada, considerando que as condutas ora descritas se amoldam material e formalmente a tipos penais incriminadores, determinam a lavratura de auto de prisão em flagrante. Então, o que eu fiz? Eu pratiquei um ato e exteriorizei as razões que me levaram a praticar esse ato. Então, este meu ato tem motivo e tem motivação. Então, a motivação é uma ação, é um comportamento do agente. Que comportamento é este? Comportamento de exteriorizar as razões que levaram o administrador a praticar aquele ato daquela forma, daquela maneira, com aqueles fundamentos, ora trazidos, ora colacionados àquela decisão. E aí quando você vai, joga na tela por favor, quando você vai, por exemplo, a Lei 9784 de 99, André, que lei é essa? Essa é a Lei de Processo Administrativo no plano federal. E se você for, por exemplo, ao artigo 50, dê uma olhada aí no seu material, o seu artigo 50, inciso 6º. No artigo 50, inciso 6º dessa lei, você vai encontrar o que a doutrina usa chamar de princípio da motivação. Então, a motivação, senhores,
Hoje ela foi guindada ao status de princípio. Princípio do direito administrativo. Não é um princípio constitucional expresso, mas é um princípio, pode voltar para mim, que está na Lei de Processo Administrativo Federal e na Lei de Processo Administrativo Estadual no Estado do Rio de Janeiro, que pode estar também em leis estaduais de outros estados da federação que não são o Rio de Janeiro. Mas está na 9784 de 99, está na 5.427 de 2009, para quem vai fazer concurso para delegado do Rio, ou vai atuar na área do Rio de Janeiro, cuja lei de processo administrativo é a lei 5.427 de 2009, no artigo 48. Então, senhores, motivação ela é um princípio da administração pública, princípio da motivação. E aí, lá no módulo de constitucional, lá na aula de constitucional, a gente estuda a teoria dos princípios, do Dworkin, do Alex, a força normativa dos princípios dentro de uma perspectiva neoconstitucionalista. Então, o princípio não é uma boa intenção do legislador ou um estado ideal de coisas, como diria Humberto Ávila. O princípio tem força normativa. Então, a norma jurídica é o gênero que tem duas espécies, norma-regra e norma-princípio. Essa é uma pegada, uma construção pós-positivista, é uma construção neoconstitucionalista. A partir da Segunda Guerra Mundial, nos Estados europeus surgiu um movimento que pretendia compreender, interpretar e aplicar as normas constitucionais para, obviamente, superar arbitrariedades que foram cometidas no nazismo. Então eu pensei num viés axiológico, principiológico, pós-positivista, que tem como fundamento o neoconstitucionalismo. E ora, a partir daí surge a ideia, então, de força normativa dos princípios. Logo a União, ou melhor, desculpe, o ente federativo, o Estado, a República Federativa do Brasil, a sua administração pública constituída, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, poderão interpretar as normas constitucionais, sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, uma tese defendida por um autor chamado Peter Heibele. Então, o Peter Heibele trouxe à discussão essa tese, ou seja, a quem cabe interpretar a Constituição? Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Cabe ao Judiciário dizer a última palavra? Não só ao Judiciário, mas também cabe ao legislador, no momento de produção de norma infraconstitucional, e também ao administrador. Então, a força normativa dos princípios faz permitir que o administrador público, no momento de praticar atos administrativos, deva levar em conta princípios que regem a relação jurídica entre o Estado e o administrado. E aí ele vai ter a obrigação, em determinadas hipóteses, de motivar os atos administrativos. Lembrando, então, que motivo não se confunde com motivação. Aí você pode estar pensando aí, né? Mas, André, diga-me o seguinte, quando é que essa motivação é obrigatória? Porque eu já entendi que todo ato tem motivo. Mas todo ato administrativo, imagine que fosse um exame aqui de prova oral para delegado ou outro concurso qualquer. E todo ato administrativo tem motivo e motivação. A motivação ela é obrigatória sempre. Joga na tela. Vou liberar a tela aqui para facilitar. Então a pergunta é, quando a motivação vai ser sempre obrigatória? A motivação ela é obrigatória quando? 4 correntes, senhores. 4 correntes na doutrina. Então, numa prova oral, numa prova discursiva de segunda fase de um concurso público, por exemplo, você tem que colocar essas 4 correntes. Primeira corrente, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. Segunda corrente, Celso Antônio Bandeira de Melo. Terceira corrente, professor José dos Santos Carvalho Filho. Quarta corrente, Eli Lopes Meirelles. Então volta aqui para mim. Na doutrina existem 4 correntes acerca da motivação ser obrigatória ou não para os atos administrativos. A primeira corrente era defendida pelo professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, que era pai de Celso Antônio Bandeira de Melo, que para alguns é o maior administrativista vivo. E o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo dizia o seguinte, que todos os atos administrativos deveriam ser motivados. Então não bastaria ter motivo, também todos os atos deveriam ter motivação. Joga na tela, por favor. Quais eram os argumentos desse autor, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo? Ele trazia aqui, senhores, 2 argumentos para dizer que todos os atos dependeriam de motivação. Que argumentos seriam esses? Primeiramente, ou melhor, desculpe, ele traria um primeiro argumento plasmado na Constituição no artigo 5º, no artigo 1º, é o chamado princípio democrático. Ora, se todo poder emana do povo,
o Estado ele é mero tutor daquele poder, ele não é o dono. O dono é a sociedade, é a coletividade, é a nação, como dizia lá o CIE, lá na Revolução Francesa, que depois não veio, depois foi substituído de nação por povo, quem seria o titular do poder constituinte originário, né? O que é o terceiro Estado, aquela tese lá de CIE, aquele abade que escreveu esse artigo, que foi um dos pilares filosóficos para a Revolução Francesa. Então, voltando para cá, o que o Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer, ou dizia, o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que o princípio democrático, quem é o titular do poder, não é o povo? Então, se o administrador é mero tutor do poder, sempre que ele praticar um ato, ele deve motivar, deve exteriorizar as razões que o levaram a praticar aquele ato. Segundo argumento, o próprio artigo 93, inciso 9 da Constituição. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, vai dizer que os atos do poder judiciário de conteúdo decisório devem ser motivados. Então, pelo princípio da isonomia e igualdade entre os poderes, se os atos administrativos do Poder Judiciário, 93, inciso 9 e inciso 10 da Constituição, têm que ser motivados, ora, todos os poderes legislativo e executivo também têm que motivar esses atos, pelo princípio da harmonia, simetria e igualdade entre os poderes. Então, o princípio democrático e o princípio da isonomia e igualdade entre os poderes, com fundamento no 93, inciso 9 da Constituição, ia dizer que todos os atos administrativos deveriam ser motivados. Já Celso Antônio Bandeira de Mello, segunda corrente, diria, somente os atos discricionários deveriam ser motivados. Então, todos os atos deveriam ser motivados? Não, somente os atos discricionários. Deixe-me só fazer uma retificação aqui, senhores. Eu estou trocando a posição aqui, tá? Estou falando aqui, estou pensando. Na verdade, quem fala que todos os atos devem ser motivados com base nesses dois fundamentos é o Celso Antônio Bandeira de Mello. O pai dele dizia que apenas os discricionários. Então, retificando, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello dizia só os atos discricionários. Qual seria o argumento? Os atos vinculados, se eu quiser saber as razões que levaram o administrador a praticar um ato vinculado, bastaria eu ler a lei. Porque no ato vinculado, as razões estariam na própria lei, de forma única e inequívoca. É só você pensar num exemplo da aposentadoria compulsória. Quando um servidor é aposentado compulsoriamente, clássico exemplo de ato administrativo vinculado, qual é a razão de uma aposentadoria compulsória? Só tem uma, o implemento dos 70 anos. Ou 75 anos na aposentadoria compulsória. Então eu não preciso dizer, mas por que o servidor foi aposentado compulsoriamente? Não tem duas razões para isso, 3 razões, só tem uma. Então as razões que levaram estão predispostas na lei de forma única e inequívoca. Logo, esses atos dispensariam motivação, os vinculados. Por isso, então, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello dizia que somente os atos discricionários precisariam de motivação. Já o filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, diz que, no livro dele, que todos os atos, ampliando a tese do pai, o pai dizia só os discricionários, o filho vai dizer todos os atos. E aí, agora sim, os argumentos que eu acabei de citar. Princípio democrático, todo poder emana do povo, e o 93, inciso 9 da Constituição. Ok? Então, senhores, 2 argumentos. José dos Santos Carvalho Filho, terceiro argumento. O Carvalhinho. O Carvalhinho vai dizer o seguinte, olha, há determinados atos que desafiam motivação, mas a motivação vai estar estritamente ligada ao princípio da legalidade estrita. O que significa dizer isso? Que a motivação vai ser necessária quando a lei exigir. Então, se a lei exigir que o ato deva ser motivado, cabe ao administrador, que é regido pelo princípio da legalidade estrita, motivar. Se a lei não determinar essa motivação obrigatória, a motivação seria facultativa. Aí você pode estar se perguntando assim, mas André, existe lei dizendo que determinados atos são de motivação obrigatória? Existe, senhores. A Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo Federal que eu citei há pouco, no artigo 50, em 8 incisos, vai dizer se aquelas situações ocorrerem, a motivação é obrigatória. Só para você lembrar, se você estiver assistindo aí onde quer que esteja assistindo, se você abrir o 50, inciso 1º, ele vai dizer atos administrativos que cerceiem, diminuam direitos ou interesses, restringam direitos ou interesses, motivação obrigatória. Então, se eu tenho um ato administrativo que diminua, cerceie, restrinja direito ou interesse, a motivação é obrigatória. Se eu tenho um ato administrativo que aplica uma penalidade, que agrava uma penalidade, a motivação é obrigatória. Se eu tenho um ato administrativo que declara, melhor dizendo, uma licitação dispensável ou inexigível,
Atos administrativos que declaram uma licitação indispensável e inexigível, motivação obrigatória. Atos administrativos que anulem, revoguem, convalidem ou suspendam outros atos administrativos, 56º, motivação obrigatória. Atos administrativos que deixem de aplicar uma jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, motivação obrigatória. Ora, onde é que está tudo isso que eu estou falando? Na minha cabeça? Não. Tudo isso está no artigo 50. Inciso 1º ao 8º da Lei 9784 de 99. Então, lendo esta lei, você vai dizer que aqueles atos, a lei é um comando ex lege, é uma obrigação derivada diretamente da lei posta, da regra posta. A motivação seria obrigatória. Então o que o Carvalhinho vai dizer terceira corrente? Como a discricionariedade aqui, como o administrador está submetido à legalidade estrita, ele só faz aquilo que a lei manda, a motivação seria obrigatória quando a lei determinasse, como nesses casos, ora, aqui citados. E se a lei não determinar, a motivação seria facultativa. E para fechar, o professor Eli Lopes Meirelles dizia o seguinte, já falecido há algum tempo, só seria obrigatória a motivação nos atos vinculados. E essa corrente, lembre, o Eli faleceu em 89, senhores. Então, essa quarta corrente, ela é hoje em dia não adotada praticamente por ninguém, porque ela me parece que, inclusive, está, para não dizer errada, talvez equivocada. Porque se eu não preciso de motivação para um determinado tipo de ato, é para os vinculados, que é a posição do Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Porque nos vinculados a motivação já está na lei. Então a quarta corrente, defendida por esse autor, sustentava que somente os vinculados precisariam ser motivados. Então, senhores, numa prova aberta, numa prova de segunda fase no concurso público, você vai ter que colocar as 4 correntes. Tudo bem? Estou terminando esse bloco. No próximo bloco eu vou falar sobre teoria dos motivos determinantes e sobre imóvel, dando continuidade aos elementos do ato administrativo. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.